Fala galera do canal Rumo à Liberdade Financeira, tudo bom com vocês? Eu me chamo Thiago e neste vídeo aqui vamos falar sobre o que é capitalismo. Numa série de vídeos sobre economia para você entender mais a fundo a história do dinheiro, beleza? Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora porque eu sei que tem muita gente que ainda não é inscrito no canal, acompanha os vídeos, mas ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí para batermos a próxima meta de 5 mil inscritos. Seu like é importante e relevante. O que acontece? Quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube vai indicar para mais pessoas sobre educação financeira. Eu e vocês vamos poder ajudar esta matéria que não foi nos ensinada na escola. E ativa o sininho, ativando o sininho vocês todos vão ficar por dentro de todos os vídeos do canal Rumo à Liberdade Financeira, que são postados agora com quarta-feira Rumo News, seu giro rápido sobre notícias do mercado financeiro e um assunto aleatório também relacionado ao mercado financeiro aos sábados, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, bora pro vídeo! O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. De um lado encontram-se aqueles que são os proprietários dos meios de produção, a burguesia, e de outro encontram-se aqueles que vivem de sua força de trabalho, através do recebimento de salários, os proletários. No caso do meio agrário, essa relação também se faz presente, pois os donos das terras, geralmente latifundiários, ganham lucro sobre os trabalhos dos camponeses. Com a era da globalização, o sistema capitalista tornou-se predominante em praticamente todo o mundo. Porém, as suas fases e etapas de desenvolvimento não ocorrem de forma igualitária na totalidade do espaço mundial. Isso porque a sua lógica de produção e reprodução é puramente desigual. Assim, algumas nações apresentam estágios mais avançados de capitalismo e a outras apresentam os seus aspectos ainda iniciais. Para conhecer essas fases e aspectos, tornam-se importantes conhecer o surgimento e a história do capitalismo. O processo de surgimento do capitalismo foi lento e gradual, iniciando-se na chamada Baixa Idade Média, do século XV ao século XVI, com a formação de pequenas cidades comerciais, denominada burgos. Essas cidades desafiavam a ordem então vigente na época, a do feudalismo, em que a Europa era repartida em vários feudos, cada um comandado exclusivamente pelo seu senhor feudal. A usura era condenada pela Igreja Católica, a instituição mais poderosa na Idade Média, o que dificultava ainda mais o nascimento do novo sistema que se encontrava em emergência. Com o passar do tempo, o poder da classe que comercializava nos burgos, a burguesia, foi se expandindo e o acúmulo de capital difundiu-se. Tal fator, associado ao crescimento dessas cidades e ao consequente processo de relativa urbanização da Europa, além de fatores históricos como as cruzadas, provocou uma gradativa derrocada do sistema feudal e o surgimento do capitalismo, o principal evento que marcou a formação desse novo modelo econômico de sociedade foi a realização das grandes navegações no final do século XV e início do século XVI. Com a sua formação, o novo sistema passou por três principais fases de desenvolvimento, a saber, o capitalismo comercial, o industrial e o financeiro. Em seu período de surgimento, o capitalismo comercial teve uma consolidação. O capitalismo ainda não conhecia a industrialização e tampouco a formação de grandes adensamentos urbanos. Sendo assim, a economia nesse período era essencialmente centrada nas trocas comerciais e a riqueza das nações era medida pelo acúmulo de matérias-primas e especiarias, ou a capacidade de se ter acesso a elas. Por isso,
O período que vai do século XVI a meados do século XVIII é chamado de capitalismo comercial. O modelo econômico prático nesse período foi chamado de mercantilismo e caracterizava-se pelo fortalecimento dos estados nacionais e sua forte intervenção na economia. Seu papel era assegurar a máxima acumulação de lucros por parte da burguesia e da aristocracia, bem como disputar os mercados internacionais e o melhor acesso a matérias-primas. As premissas básicas do mercantilismo eram buscar por matérias-primas a baixo custo, produção de mercadorias manufaturadas, metalismo, que é o acúmulo máximo de metais preciosos, e a busca pela balança comercial sempre favorável, ou seja, exportar e vender mais do que importar e comprar. Capitalismo industrial. Os dois fatores históricos que ocasionaram a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial foram a Revolução Industrial de 1760 a 1820 e a Revolução Francesa de 1789 a 1799. Tais acontecimentos permitiram a estabilização do poder nas mãos da burguesia, centrando a economia na principal atividade desenvolvida e administrada por essa classe, a industrialização. Nesse período, a Europa, principalmente a Inglaterra, exerceu um grande poder sobre o mundo, sob a ótica do colonialismo e do imperialismo, ao importar as matérias-primas das periferias e colônias do planeta e depois exportar aos seus produtos industrializados. Esse continente também passou por intensivos processos de industrialização, formando grandes cidades que, de início, não dispunham de grandes condições estruturais, apresentando uma grande quantidade de miseráveis e moradias precárias. O modelo econômico predominantemente nesse período foi o liberalismo econômico, elaborado por Adam Smith e que preconizava a mínima intervenção do Estado nas práticas econômicas. Tal posição consolidou o máximo poder da burguesia, uma vez que seria ela, na figura do mercado, quem controlava o andamento da economia. Capitalismo financeiro ou monopolista. A transição do capitalismo para sua fase financeira ocorreu através do processo de investimento do capital bancário sobre o capital industrial. Tal fator propiciou o surgimento de grandes empresas que passavam a se dividir em ações que eram negociadas como mercadorias, sendo mais valorizadas à medida que os lucros das empresas se ampliassem. Com isso, a economia não estava mais centrada nas práticas industriais, mas nas práticas especulativas e financeiras. A busca pela acumulação de capital intensificou-se e alcançou patamares jamais vistos na história da humanidade. Com a crise de 1929, o modelo econômico foi alterado e o sistema keynesiano passou a ser hegemônico. Esse sistema foi elaborado pelo economista que preconizava o retorno ao chamado Estado forte. Isto é, com a sua máxima intervenção na economia. E chegamos ao final de mais um vídeo do canal Rumo à Liberdade Financeira. Ficou alguma dúvida? Não vai embora com ela. Deixa aí nos comentários agora para que nós possamos saná-la. Traz um novo inscrito para o canal, ajuda esse canal CLT a progredir e assim você acaba ajudando mais pessoas sobre educação financeira, esta matéria que não foi nos ensinada na escola. Eu sempre venho agradecendo e vou continuar agradecendo a todos que chegaram até o final. Aqui vai o meu muito obrigado e rumo à liberdade financeira.